Boston é uma cidade rica em cultura e história. Berço da independência dos Estados Unidos, abriga mais de 100 faculdades, entre elas as conceituadíssimas Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. O melaço é concebido na centrifugação, no processo de fabricação de açúcar, contendo açúcares redutores e parte da sacarose não cristalizada. É utilizado na fermentação para a produção de álcool, em especial etanol, como matéria-prima para fabricar cachaça, rum, fermentos biológicos e é usado largamente em rações animais. O tanque de melaço era monstruoso, com 15 metros de altura, 27 de diâmetro e capacidade para 8.700 metros cúbicos. Em 15 de janeiro de 1919, aproximadamente meio-dia e 40, ocorreu um dos maiores desastres de Boston, o rompimento do tanque de melaço. No momento da ruptura do tanque, o melaço estava em uma temperatura extremamente alta e era inverno. O ar frio fez com que esfriasse enquanto corria através das ruas, tornando o melaço viscoso e mais difícil para que as pessoas saíssem. Conta-se que o melaço correu as ruas de paralelepípedos com a velocidade estimada de 56 km por hora, impulsionado pelo próprio peso da substância grudenta. Com ondas de aproximadamente 7,6 metros de altura, a força era tão grande que foi suficiente para quebrar as vigas da ferrovia elevada adjacente e tirar um trilho dos trens. Em pouco tempo, a área foi tomada e reduzida a escombros. 150 pessoas ficaram feridas, 21 pessoas morreram depois de ficarem presas e um bombeiro se afogou no melaço. A limpeza foi muito dificultada porque o melaço endureceu devido ao frio. Equipes usaram águas salgadas de um barco de combate a incêndio para tirar o melaço à distância e jogaram areia para tentar absorvê-lo. A limpeza nas áreas próximas levou semanas, com mais de 300 pessoas trabalhando. O porto ficou marrom de melaço até o verão seguinte. A Grande Boston e subúrbios levariam um tempo indefinidamente longo até que voltassem à normalidade. Após o ocorrido, moradores locais entraram com um processo contra a United States Industrial Alcohol Company, que comprou a Purity Distillery em 1917. Após 3 anos de julgamento, a USA foi considerada responsável pelo incidente, condenada a pagar $600 mil em indenizações. Um inquérito foi instaurado para avaliar as causas do acidente e, apesar das tentativas de alegar que o tanque tinha sido explodido por anarquistas, porque uma parte do álcool produzido era para ser utilizado na fabricação de munições, 2 dias antes do desastre, o melaço chegou ao porto do Caribe e foi aquecido para reduzir a viscosidade e torná-lo mais fácil de mover para o tanque de armazenamento. O tanque foi montado inadequadamente e pouco testado. Devido à ocorrência de fermentação no interior do tanque, a produção de dióxido de carbono aumentou a pressão interna. O aumento da temperatura externa, que ocorreu ao longo do dia anterior, também teria ajudado na elevação dessa pressão. A falha ocorreu na janela de expensão, perto da base do tanque. É possível que a fissura tenha aumentado até se romper. Outro inquérito para apurar as causas do desastre revelou que o diretor Arthur Gell, que supervisionou a construção do tanque, negligenciou testes básicos de segurança, como preencher o reservatório com água para verificar vazamentos. Relatos mostram que o tanque, após cheio, vazou tanto que foi pintado de marrom, na tentativa de esconder os defeitos apresentados. Foi concluído também que Arthur Gell não era capacitado para esse trabalho. Anos mais tarde, pesquisadores de Harvard, Chapin, Jordan Kennedy e Samuel Roosevelt descobriram que no momento do colapso, a temperatura do ar estava em torno de 5 graus. O melaço, no entanto, chegou do Mar do Caribe até o tanque apenas 2 dias antes da inundação e possivelmente estava entre 10 a 20 graus, quando foi entregue em Boston. Os cientistas acreditam que a viscosidade do melaço esteja diretamente ligada com a temperatura. As temperaturas caíram muito na noite seguinte ao acidente, disse Sharp ao Live in Science.
com base em nossos dados, é possível que a viscosidade do melaço tenha aumentado um pouco, o suficiente para atrapalhar os trabalhos de resgate. A construção rebitada era o principal método de fazer conexões naquela época. Havia uma lei de construção de Boston que, nas disposições de 1915, incluiu os seguintes limites de estresse para o aço: tensão 110,32 MPa, cizalha para rebite 69 MPa, rolamento direto para juntas rebitadas 124,10 MPa. Todo o aço usado para fabricar o tanque satisfazia esses valores. Porém, foi verificado 3 modos de falha no tanque: falha na tração através de uma linha de furos, falha de cizalhamento de rebites e falha de rolamento entre os rebites e seus furos. A aplicação da metodologia de design de Benjamin e Hoffman, autores de livros didáticos de engenharia que descrevem orientações sobre estresse de design para rebites e placas, mostram que as tensões permitidas foram excedidas. Derrame um jarro de melaço de cozinha. Em seguida, imagine uma quantidade estimada de 14.000 toneladas de fluido espesso e pegajoso. Deixou o tanque quebrado em uma onda marrom sufocante, com 15 pés de altura, apagando tudo que estava no caminho. Uma seção de aço do tanque foi lançada pela rua comercial. Um trem que se aproximava gritava até a parada, assim como a pista seguia caindo no melaço. Quando a onda de melaço atingiu as casas, eles pareciam se encolher como se fossem feitos de papelão, escreveu um repórter. A casa de Clougert desabou em torno da Poppy Bridge, matando-a instantaneamente. E quando pedaços do tanque atingiram uma estrutura, eles tiveram um efeito de incêndio. Um pedaço desgrenhado esmagou a casa de frete onde alguns dos guardas trabalhavam. A grande onda marrom pegou e matou a maioria dos trabalhadores próximos. Os quartéis da companhia de fireboats foram estilhaçadas. Um caminhão foi explodido através de uma cerca de madeira, e o motorista do vagão foi encontrado mais tarde, morto e congelado em sua última atitude como uma figura das cinzas de Pompeia. O acontecimento entrou para o folclore local, e os moradores costumam dizer que em dias quentes de verão a região ainda cheira a melaço. Após serem considerados responsáveis pelo incidente, a empresa decidiu não reconstruir o tanque no local, que atualmente abriga um complexo de lazer, com um parquinho infantil e campos de beisebol. Desastres envolvendo tanques de armazenagem ainda acontecem hoje em dia. Acidentes assim são perigosos, pois pode ocorrer uma grande liberação de material líquido, inflamável ou não. Os tanques são muito frágeis e os acidentes envolvem corrosão, colapso, transbordamento, falha de revestimento e teste. Outros acidentes conhecidos são a ruptura do tanque na Pensilvânia, onde foram despejados mais de 15.000 metros cúbicos de gasóleo para o rio Monongahela, e a ruptura do tanque em Ohio, onde foram despejados 1.400 metros cúbicos de solução de fertilizante no rio Ohio. Tanques novos, tanques que tenham entrado em manutenção ou em período de inatividade, necessitam de inspeção e teste adequado antes de receber o produto. Caso seja observados corrosão ou qualquer outro sinal de falha, deve ser notificado aos superiores. Deve-se conhecer a capacidade operativa e verificar o nível 2 vezes antes de enchê-los. E nunca esquecer os relatórios de acidentes antigos. Com eles, lições podem ser aprendidas e relembradas.